Verdades bíblicas na predestinação. Cada pecado de cada ser humano é decretado na eternidade de modo completo, pois os pecados não são genéricos, são ações pecaminosas que geram outras ações. Nesse caso, é um gerador de ações, e as ações, por sua vez, alteram a história. Um exemplo bíblico é Isaías 10. Ai da Assíria, vara da minha ira, porque a minha indignação é como um cajado nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome despojo, e ponha para ser pisado aos pés, como lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim imagine. Antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Por isso acontecerá que, havendo Yahweh acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e pompa da altivez dos seus olhos. Em suma, podemos perceber que até em nossos pecados há alguma sabedoria divina, ou seja, você não ofendeu aquela pessoa à toa, você ofendeu ela transgredindo a lei para que você aprendesse uma lição e tivesse que ir se desculpar com ela posteriormente, aprendendo assim a lição que Yahweh queria te ensinar. Yahweh decreta a vontade de cada uma das pessoas de fazer certo pecado específico e no tempo determinado. Um caso onde Yahweh operou o pecado de Israel que se perpetuará até um tempo determinado é Romanos 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre a nação de Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então os judeus, eles não admitem que Yahusha, ele é o Messias que morreu no madeiro, porque o Pai endureceu seus corações até o tempo determinado que vem a primeira plenitude dos gentios. Mas todo Israel será salvo. Se Deus ele opera também o pecado, a condenação do ímpio não seria injusta? Claro que não. O ímpio não será condenado pelas suas obras, será condenado por não ter a graça. O julgamento das obras é apenas para definir o galardão de condenação dele. Ninguém será condenado pelo que fez ou pelo que não fez, pois as obras são fruto da fé. Se é assim, há algo que vem antes das obras, isto é, a eleição que vem antes da fundação do mundo. O ímpio não foi escolhido, por isso ele será condenado. Logo, ele vai manifestar os frutos da iniquidade em suas obras. Mas então, a condenação do ímpio não seria injusta, tendo em vista que ele apenas não foi escolhido antes da fundação do mundo? Quer dizer, o ímpio não precisaria ter o livre-arbítrio para ser condenado justamente? De maneira alguma, afinal Yahweh não o elegeu porque assim ele quis. Todo o direito lhe cabe para fazer o que quiser com os seus vasos, sendo que foi ele mesmo quem criou tudo. Romanos 9. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Yahweh? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que ele se queixa ainda que pecamos? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem poder o oleiro sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O fato é, não temos livre-arbítrio, e quando tínhamos, não era o que pensamos que fosse. Ou seja, estar livre da influência do bem e do mal, mas é estar livre da influência do mal somente. Como foi o bem, Yahweh, quem criou a realidade, não tem como ficar livre dele. Nesse caso faz sentido aquela frase: meu corpo, minhas regras. Yahweh diz: meu universo, minhas regras. Yahweh criou o mal e o disponibilizou no conhecimento, gnosis. Então, o mal se estabeleceu em Satanás pela sua livre influência do mal que ele tinha. Ele simplesmente sentiu vontade de praticar o mal porque Yahweh já havia escrito assim, pois Satanás seria, nessa história de Yahweh, o operador do mal e a serviço dele. Como por exemplo no caso de 1 Reis capítulo 22, vi Yahweh sentado sobre seu trono e todo o exército do céu estava junto dele, e a sua mão direita e a sua esquerda, e disse Yahweh: quem induzirá Acabe, o rei, para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante de Yahweh e disse: eu o induzirei. E Yahweh disse: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei o espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Yahweh, ele contrata Satanás para fazer todas as coisas, para operar o mal na terra. E no caso de Jó, o pai, ele desafiou Satanás a tentar Jó, a tirar tudo de Jó, para mostrar a Satanás como Jó era grande e justo aos olhos de Yahweh.